Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando mais uma aula de máquinas térmicas de fluxo. E essa é a nossa aula de número 2. Então, hoje nós trataremos sobre os gases e as transformações térmicas que são realizadas nesses gases. O que é de fundamental importância para que nós consigamos entender o funcionamento de motores e de caldeiras. Então, o que são gases? Gases são fluidos no estado gasoso. A característica que os difere dos fluidos líquidos é que, quando colocados em um recipiente, estes têm a capacidade de ocupá-lo totalmente. Ou seja, independentemente do tamanho do recipiente, o gás ele ocuparia o recipiente de forma total, ele ficaria espalhado. Então eu já vou mostrar uma imagem para vocês terem, conseguirem melhor ter essa definição na mente de vocês, perceberem isso. Então, quando colocado em recipiente, esses têm a capacidade de ocupá-lo totalmente. A maior parte dos elementos químicos não metálicos conhecidos são encontrados em seu estado gasoso em temperatura ambiente. Ou seja, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica, aqueles que são considerados não metais, nós encontramos ele na sua forma gasosa, ou seja, forma de gás. Isso em temperatura ambiente, que seria uma média de 25 graus Celsius. Então, a maioria dos materiais eles são encontrados realmente em forma de gás, não em forma de líquido nem sólido. Então, como nós podemos perceber aqui, as moléculas de gás, ao se movimentarem, colidem com as outras moléculas e com as paredes do recipiente, onde encontram exercendo uma pressão chamada de pressão do gás. O que ocorre? Aqui temos três tipos de materiais. Na verdade, o mesmo material, só que ele se encontra em formas diferentes. O primeiro se encontra de forma sólida. Como falei na aula anterior, a relação do movimento de partículas, movimento de moléculas, que está relacionada com a temperatura. Que a temperatura é a medida do movimento das partículas, ou seja, quanto maior o movimento, maior será a temperatura. Um sólido você pode ver que ele já tem movimento. Todo material sólido tem movimento. Os átomos estão ali sempre vibrando, como é percebido aqui na imagem. No líquido também está vibrando, só que você pode perceber que a movimentação do sólido para o líquido já é outra diferente. Ou seja, no líquido, a movimentação já é ainda maior do que a do sólido. E temos o gasoso. No estado gasoso, essas partículas elas já estão em movimentação muito maior, pois é em relação total do nível de energia. Aqui tem um nível de energia mais baixo, aqui um nível de energia moderado e aqui um nível de energia muito mais alto. Para que serve isso? Isso aqui, como está em movimento, isso serve como fonte de energia para a máquina. Por exemplo, uma caldeira usa isso aqui, a movimentação, a força que ele faz, no caso a pressão do gás, como foi dito aqui no texto, para fazer movimentação, muitas vezes de turbinas. Turbina para gerar energia, no caso energia elétrica, que é o mesmo princípio das termoelétricas. Então, podem perceber aqui que no estado gasoso, a movimentação é bem maior. Vou dar um exemplo para vocês do nosso dia a dia em relação a esses níveis de energia. Por exemplo, se você tem dois remédios, está com dor de cabeça, tem dois remédios, um comprimido e o outro líquido. Qual faria o efeito mais rápido para a sua dor de cabeça? O que faria efeito mais rápido seria o líquido, pois o líquido já está em um fator de energia um pouco acima. Entendeu? O sólido ele teria que ser derretido, quando chegasse no estômago, teria outro processo até que ele ficasse o nível de energia do líquido. Então esse processo, essa demora um pouco maior já seria uma demora um pouquinho ainda maior para você diminuir a dor de cabeça. E se eu tivesse um remédio na forma gasosa, que eu só inalasse,
esse ainda seria ainda muito mais rápido do que o líquido também. Então, os níveis de energia eles servem até para essas coisas do nosso cotidiano. Então, voltando para o que eu falei anteriormente, sobre os gases são fluidos do estado gasoso. A característica diferente dos fluidos líquidos é que colocado em um recipiente, quando colocado em um recipiente, este tem a capacidade de ocupá-lo totalmente. Então aqui, você pode perceber que o líquido ele sempre vai se acomodar ao recipiente. Se estiver no copo, ele vai se acomodar ao formato do copo, mas não vai preencher o copo totalmente. Já um gás não. Se você colocar um pouco de gás e fechar o copo, esse gás ele vai ocupar de modo total. Você pode ver que é pouco, mas ele está sempre fazendo pressão nas paredes do recipiente. Então isso que nós chamamos de ocupação total. Ok? Esta pressão tem relação com o volume do gás e a temperatura absoluta. Ao ter a temperatura aumentada, as moléculas do gás aumentam sua agitação, provocando mais colisões. Então o que ocorre aqui? Vocês podem perceber que nós temos um gás e aqui nós temos como fosse pense como fosse um recipiente, uma bacia, onde a tampa dela é móvel e vai se movimentar a partir da pressão que ela for aumentando, ela vai aumentar o volume do recipiente. E aqui no canto nós temos um termômetro. Você pode perceber que a marcação dele, daqui a pouco ela subiu, ou seja, ela deu uma aumentada. Então sempre que você aquece um gás, ele tende a ter essa movimentação, essa pressão aumentada. Ele vai ficar se batendo ainda mais nas paredes. Então o que ocorre aqui? Aumentou a temperatura. O que isso quer dizer? Vai ter um aumento de movimento das partículas, pois é isso que é a temperatura, é movimentação das partículas. Então ele já está movimentando as partículas aqui. E essas partículas vão ter um nível de energia maior, vai ter mais pressão, e elas vão empurrar essa tampa para cima, para manter a pressão igual anteriormente. Assim, desse jeito, aumentando o volume do recipiente. Então, aumentou a temperatura, lembrem, pode ter aumento de pressão. Dependendo, se o recipiente fosse fechado aqui, não sem movimento, aqui aumentaria muito mais o nível de pressão. Semelhante ao que ocorre numa panela de pressão. Ali, como o recipiente é totalmente fechado, essas partículas aqui, elas ficam se batendo na parede da panela de pressão, fazendo com que tenha muito mais pressão, muito mais agitação lá dentro. Então aqui temos uma relação entre a pressão e o volume. Ao aumentar o volume do recipiente, as moléculas têm mais espaço para se deslocar. Logo a colisão diminui, diminuindo a pressão. Aqui podemos ver 3 faixas, uma simbolizando a temperatura, a outra a pressão e a outra o volume. Então, você pode perceber que a temperatura está constante, ou seja, ela não vai mudar, ela não varia, ela nem aumenta nem diminui, ok? Mas ocorre aqui que a pressão e o volume estão aumentando e diminuindo o tempo todo. E eles têm uma relação. Sempre que a pressão aumenta, o volume está diminuindo. E sempre que o volume aumenta, a pressão é que diminui. Quanto maior o espaço para a movimentação das partículas, menos elas vão estar se movimentando, se batendo nas paredes lá dentro. Porque esse bate na parede, nas paredes do recipiente, é o que é a pressão. Então, se eu aumentei o volume, vai ter menos impacto nas paredes do recipiente. É tipo se você pega por exemplo, você pode até fazer uma comparação. Coloca o mesmo tanto de água em 2 panelas de pressão, uma pequena e outra maior, e liga o fogo nas duas. Você vai perceber que a panela de pressão menor, ela vai ter pressão, ficar
vai chegar ao nível de pressão mais rápido do que a outra. Por quê? Porque ela é menor. Mesmo tendo vai ter o mesmo tanto de água, então na hora quando ela começar a ferver, começar a acumular gás lá dentro, a água em estado gasoso, ela vai se bater nas paredes com mais rapidez. Diferentemente da outra, que vai demorar um pouquinho mais para pegar a pressão, mesmo tendo a mesma quantidade de água. Isso por quê? Porque o espaço entre as duas é menor. Uma tem um volume maior, então vai demorar mais, e outra tem um volume menor. Então essa é a relação de pressão e volume, ok? Sempre que aumentar o volume, diminui a pressão. E sempre que aumentar a pressão, diminui o volume. Aqui, por exemplo, temos uma máquina térmica muito simples. E aqui são colocados alguns pesos. Aqui temos um gás. Aqui temos um medidor de pressão. E temos um medidor de temperatura. A temperatura você pode perceber que ela fica constante, 300 graus. Já aqui, a pressão sempre muda. Vai mudar quando? Vai depender dos pesos quando são colocados aqui. Quanto mais peso é colocado, o que acontece? Ele está baixando está baixando essa marca vermelha aqui, né? Essa tampa. Se está baixando a tampa, ele está mudando o espaço, ou seja, está diminuindo o espaço. Ó. Pode ver que ele está grande, agora diminuiu. Então, se ele está diminuindo o espaço, ele está diminuindo o volume. Entendeu? E você pode perceber sempre que o volume diminui aqui, ó, sempre que diminui, esse ponteiro aumenta. Ou seja, está aumentando a pressão. Diminuindo o volume, aumenta a pressão. E sempre que aumenta a pressão, vamos subir, aqui diminui o volume. Ok? Então vamos perceber uma coisa agora, vamos transformar isso para a relação do gráfico. Vamos relacionar isso graficamente. Aqui temos o volume, ou seja, quanto maior aqui, quanto mais para cima, maior vai ser o volume. E aqui nesse lado temos a pressão. Quanto mais para cá, quando estou apontando para a seta, vocês estão vendo? Maior será a pressão, ok? Então, vamos ver aqui. Ó. Você pode até acompanhar. Ó. Aqui é a medição. Ó. A bola, onde a bola estiver, está marcando volume e pressão ao mesmo tempo. E está formando uma linha, né? Então aqui, ó, você pode ver que aqui, quando ele chega nessa parte, aqui nessa ponta, ele está no maior nível de pressão e no menor nível, que seria aqui embaixo, tem que ficar retinho, ó. Ó, maior nível de volume, desculpa. Maior nível de volume aqui, ó. Que tá retinho, ó. A barra do volume tá retinho com a bola aqui onde ela parou, ó. E lá embaixo tá retinho com a pressão. Então aqui tem o menor nível de pressão e o maior nível de volume. E ela vai andando, ó. Vamos ver que ela parou aqui, pouco. Aqui, ó, já temos um valor de volume e um valor de pressão. Você pode ver que ó, o volume ele estava aqui em cima, né? Agora ele deu uma diminuída. Então se ele deu uma diminuída, ó, a pressão já aumentou. E aqui até no final. Você pode perceber que aqui nesse ponto a pressão já é muito alta, está batendo aqui já, e o volume é muito baixo. Pode ver que esse gráfico também ele acompanha o movimento aqui, ó. Pode ver, baixou, ó, aumentou o volume, ele já está aqui, ó. Sempre que essa parte aqui estiver aqui em cima, a bola vai estar aqui. Tá vendo? E sempre que o ponteiro estiver aqui, ó, que é o máximo da pressão, a bola vai estar aqui. Aqui no caso. Ok? Então, lembrando, aumenta o volume, diminui a pressão. Aumenta a pressão, diminui o volume. Ok. Então, temos alguns conceitos que são importantes para a gente entender alguns quesitos de fórmula, que vai ser muito bom para o estudo da primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira delas é a energia interna. Energia interna de quê? Energia interna das partículas, que é a soma de todas as energias das partículas de um sistema. Então, uma partícula tem energia mecânica, ou seja, energia de movimento, que ela vai estar sempre se movimentando ali, vibrando. E esse movimento vai gerar calor, ou seja, teria energia térmica.
E teria muitas outras energias lá, e a soma de tudo vai ser energia interna. Aqui, trabalho, que é outro conceito também, desculpa, que nós devemos abordar na nossa aula. A relação existente entre a força e o deslocamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O trabalho ele só existe quando você tem a força, está aplicando uma força, e essa força se transforma, a partir disso se transforma em um movimento. Por exemplo, se eu pego uma cadeira e puxo ela para um lado, ali eu já fiz força, ou já fiz trabalho. Por quê? Porque essa força que eu estou fazendo, ela se transformou em movimento na cadeira. Eu botei uma força na cadeira e empurrei ela para uma direção. Então ela deslocou, ela mudou de lugar. Então isso que é deslocamento. Então isso é trabalho, entendeu? E o que nós queremos sempre nas máquinas térmicas e toda a relação de energia é a realização de trabalho. Por exemplo, numa turbina que vai girar, uma turbina numa hidrelétrica, nós precisamos que ela gire, não é? Esse giro já é movimento. Se é movimento aplicado com força, então é um trabalho que a turbina está fazendo. Outro exemplo para vocês. O motor do carro. Você usa gasolina, lá tem a queima, e aquilo lá vai gerar uma movimentação. Vai gerar um movimento. Se gerou um movimento, vai até rodar engrenagem, rodar pneus e tudo mais, então ali já é um trabalho que está sendo realizado. Porque gerou movimento, tem uma força e ela vai gerar um movimento. Então esse movimento, esse deslocamento é o trabalho. Então dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Ok? Então fechou. Tendo deslocamento, teve trabalho. Agora se eu pegar só empurrar, por exemplo, empurro uma parede aqui e a parede não sai do lugar, ali não houve trabalho, teve apenas uma força aplicada. Mas o trabalho realmente ele não houve. Calor. O que é calor? Calor é a transferência de energia térmica entre os corpos com temperaturas diferentes. Isso foi um conceito que eu dei na aula anterior. Ou seja, o calor não é... Você não pode dizer, estou com calor. Por quê? Porque o calor é a transferência de energia, ou seja, ela não está em você, ela está sendo transferida. A energia que está sendo transferida de um corpo para outro corpo. Temperatura, também já expliquei o que é temperatura. É a grandeza física que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo. Pressão é a força aplicada dividida por unidade de área. Ou seja, a pressão ela está relacionada à área. É como se fosse uma força que está sendo aplicada naquela área. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram, por exemplo, em filmes, muitas vezes em filmes tem aquele rio congelado e o rio começa a rachar. O que as pessoas fazem? Elas começam a engatinhar. Porque quando você está em pé, todo o seu corpo, todo o peso do seu corpo está dividido nos dois pés. Ou seja, se você tem 100 quilos, fica 50 quilos num pé e 50 quilos no outro. Ou seja, aquilo ali já gera uma pressão maior em cada ponto do seu pé. É 50 quilos e 50 quilos em outro. Quando você, no caso a pessoa lá, ela vai engatinhar, vai ficar de 4, o que acontece? Ela vai dividir o peso dela em quatro partes ali. Vai ficar, no caso se ela tem 100 quilos, né? Vai ficar 25 numa mão, 25 em outra, mais 25 ali no joelho, mais 25 no joelho. Então já divide mais esse nível de pressão entre as mãos. Por isso que é relacionado com unidade de área. Então vai ser feita essa divisão. Então é aí que está relacionada a pressão. Se ele ficar só por um pé, de um pé só, que nem Saci Pererê, todo o peso, toda a pressão que está exercida no corpo ia ficar sobre um pé só, ou seja, os 100 quilos da pessoa ia ficar em um pé. Então é aí que está relacionada a pressão. A pressão está relacionada à unidade de área, a relação aí no caso seria que eu expliquei como relação de distribuição de peso, ok?
Então, temos uma fórmula também para energia interna, que é o que? U é energia interna, que é igual a 3 sobre 2, isso aqui é um número que vai sempre ficar aqui, vezes N. N é o número de mols, a massa molar, que é relacionada à quantidade de gás que tem naquele... Vai ter a quantidade de gás que vai ter no recipiente. O R já é uma constante universal, ou seja, se é uma constante ele não vai ter um valor diferente, vai ser sempre esse, e vai ser 8,31. Então, percebam aqui, isso não muda. Isso vai ser a quantidade do gás, também não vai mudar. Se tem uma quantidade lá, você não vai aplicar outra quantidade. E o R também não muda. A única coisa que vai mudar aqui nessa fórmula vai ser a temperatura, que é sempre dada em Kelvin. Ok? Então perceba uma coisa. Para esse valor aqui da energia interna aumentar ou diminuir, ele vai depender exclusivamente do valor desse T aqui, do valor da temperatura. Pois se a temperatura diminuir, o U vai diminuir. Se a temperatura aumentar, o U também vai aumentar. Entendeu? Então, sempre que a temperatura das partículas do corpo aumentarem, vai aumentar a energia interna. Sempre que diminuir, vai diminuir a energia interna. Então, a partir disso, também temos a primeira lei da termodinâmica. Chamamos de primeira lei da termodinâmica o princípio de conservação de energia aplicada à termodinâmica. Então, nós vamos chamar de calor, que é calor, é igual a quem? A T. Quem é T? Esse T aqui é trabalho, que foi o que eu expliquei ainda agora há pouco, e delta U. Sempre que você verem um delta numa fórmula assim, vocês vão, acompanhado de uma letra, é claro, vocês vão definir ela como variação. Então vai ser variação de energia interna. E o que seria essa variação? Variação é quando você tem um valor e esse valor vai ser alterado ou para mais ou para menos. Entendeu? Se ele permanecer o mesmo, por exemplo, se eu tenho uma energia interna de 90 e ela continuou 90, então ela não teve alteração, não teve variação. Se não teve variação, o valor dela vai ser zero. Entendeu? Porque a variação nós vamos calcular não é o valor dele, mas sim o valor da variação. Outro exemplo. Por exemplo, se tem uma energia interna de 90 e aumentou para 100, então qual foi a variação? Aí você vai subtrair 100 menos 90. Então quer dizer que ela variou 10, ou seja, aumentou 10. 100 menos 90 que é 10, né? Então aumentou 10. Então o valor aqui seria 10. Então aí houve variação. Mas agora se for 90 e continuou 90, aí você vai fazer a conta. 90 menos 90, que seria 0. Entendeu? Para a variação de energia interna. Os outros você pode ver que não tem delta, então não depende da variação dela mesmo. Ok? Então, temos algumas particularidades, algo que pode acontecer na nossa questão, né? Na questão com essa fórmula aqui. Gravem essa fórmula, Q igual a T mais delta U. Então vamos lá. Ó, pode acontecer do Q, que é o calor, ele ser menor que zero. Sempre que acontecer isso, nós vamos entender que ele vai receber calor. A fonte térmica da máquina, ela iria receber calor. E não o contrário, não ia ceder calor. Ok? E é praticamente isso. Seria mais ou menos o funcionamento até de uma geladeira. No caso, ela não vai ceder calor. Que vai ter um resfriamento, né? Já no outro caso aqui, Q maior que zero. Ou seja, o calor sendo maior que zero. Ou sendo menor que zero, desculpa. Ele vai ceder calor. Se vai ceder calor, no caso aqui, desculpa, eu só troquei. Esse aqui seria o caso da geladeira. O outro seria de uma máquina térmica normal. Aqui seria de uma máquina térmica um motor a gasolina, um motor a diesel. E este aqui, que ele vai ceder o calor, seria o de uma aplicação, poderia ser de uma geladeira. Aqui, quando ele vai ser igual a zero, nós vamos chamar isso de adiabática.
que é um dos processos de transformação térmica que ocorrem nos carros, principalmente eu não lembro agora no diesel, mas nos carros a gasolina tem essa transformação aqui quando o calor é igual a zero, que vai ser no momento, se eu não estou enganado, no momento que ele vai jogar o ar, ele vai jogar o vapor, o gás fora, vai jogar a fumaça fora do cilindro. Depois que o combustível é transformado em fumaça, ele vai ter que fazer essa jogada fora e não vai ter uma troca de energia térmica, não vai ter calor. Então, também temos aqui a relação quando o ΔU ele é maior do que zero. Lembrando, esse símbolo aqui é de maior. Quando isso acontece, queremos dizer que a temperatura aumentou. Vocês lembram que eu falei lá anteriormente? Que o U ele vai aumentar sempre que o T aumentar, sempre que a temperatura aumenta, o U vai aumentar. Então aqui, ó, se ele é maior do que zero, quer dizer que teve aumento dele. Se aumentou é porque teve aumento no T. A temperatura foi maior do que zero. Ou a temperatura foi maior, ela subiu, ela cresceu. Então, ΔU sendo menor que zero. Isso quer dizer que T diminuiu. Ou seja, a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, também vai diminuir esse cara aqui. Se ΔU é igual a zero, isso quer dizer que a temperatura permaneceu constante. Ela não foi alterada. Também temos o trabalho. Que vai ser relacionado aqui com expansão ou compressão. Se o trabalho for maior que zero, vamos ter uma expansão. Se o trabalho for menor que zero, vamos ter uma compressão. E se o trabalho for igual a zero, quer dizer que o volume permaneceu constante. Eu vou mostrar aqui para vocês anteriormente, como nós mostramos, por exemplo, nisso aqui, tá certo? O trabalho aqui seria essa aqui, ó. Sempre que o volume está diminuindo, você está vendo que isso aqui, essa parte aqui, ó, está diminuindo. Se diminuiu, quer dizer que o trabalho vai ser um trabalho de compressão. Quando aumenta, você pode ver, se aumentou é porque se aumentou e diminuiu o volume é porque está tendo trabalho. Quando você vê a máquina aumentando ou diminuindo o volume, é trabalho, porque isso também é movimento. Então, se aumentou aqui, então já vai ser um trabalho de expansão. Diminuiu, compressão, aumentou, expansão, ok? Então, fechamos essa parte. Então, temos algumas transformações térmicas. A primeira delas é a que nós chamamos de isotérmica. O gás ideal tem o volume e a pressão alterados, mas a temperatura fica constante e, consequentemente, a energia interna não se altera. Ou seja, se a energia interna não se altera, então vocês lembram da fórmula aqui, ó, Q é igual a T, que é o trabalho, mais ΔU. Se isso aqui não se altera, então isso aqui é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, você exclui essa parte e vai dizer que o Q é igual a T, ou seja, o calor, todo o calor da máquina, ela é transformada em trabalho. Mas, só lamento dizer para vocês, mas isso aqui na verdade não existe, não é impossível isso acontecer. Que todo o calor seja transformado em trabalho em uma máquina térmica. Para vocês terem uma ideia, o motor a gasolina ele chega a 24% de rendimento. Ou seja, de 24% na gasolina, do 100% da gasolina, apenas 24% é utilizada para a movimentação do carro. O resto é perdido, não é aproveitado da maneira que deveria ser em movimento, ou seja, como trabalho. Então tem muitas perdas, é um rendimento muito baixo. Então temos também a relação aqui da isotérmica da fórmula P0 vezes V0, ou seja, pressão inicial vezes pressão final, é igual a pressão inicial vezes a pressão inicial. Isso aqui é só questão de fórmula, mas eu não vou cobrar esse tipo de essas fórmulas da atividade de vocês, mas é só importante que vocês compreendam. Ó, no caso aqui, ó, o V0, sempre que, como eu mostrei lá naquela primeira, ó,
P1, P0, P1 e V1. Ó, sempre que o P for alto, a pressão for alta, o volume vai ser baixo. E sempre que a pressão for baixa, o volume vai ser maior. Se eu tivesse um volume aqui, ó, ou uma pressão aqui, o volume ia bater lá no fundo, ou seja, ser ainda maior. A outra transformação é a isocórica. Definimos a transformação isocórica como sendo uma transformação na qual o volume permanece igual ao volume inicial. Portanto, o trabalho realizado pelo gás é nulo, ou seja, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, vamos voltar para a nossa fórmula. Se o trabalho é zero, então excluímos o trabalho e dizemos que o Q é igual a ΔU. Ou seja, todo calor ele é transformado em energia interna no nosso sistema. Ok? Então aqui também temos a relação para a isocórica, que ele vai formar esse gráfico aqui, entre temperatura e pressão. Então, só lembrando, se o trabalho é igual a zero, então quer dizer que não teve variação de volume, não teve movimento ali. Então o volume também vai ser igual a zero. Transformação isobárica, que é a última. A transformação isobárica é dita isobárica quando sua pressão permanece constante. Sua expansão isobárica, o volume e a temperatura aumentam, portanto, aumenta a temperatura e, consequentemente, a energia térmica é maior do que zero. A energia interna seria maior do que zero, ou seja, teve um aumento de temperatura. Numa contração isobárica, diminui o volume e a temperatura, o que acarreta a diminuição da energia interna. Ou seja, na transformação isobárica, nós vamos ter um aumento da temperatura ou diminuição da temperatura. O que isso quer dizer? Se vai aumentar ou diminuir a temperatura, quer dizer que vai aumentar ou diminuir a energia térmica. Ou seja, ela vai ser maior ou menor do que zero. Mas ela não vai ser igual a zero nessa transformação. Então seria o caso que nós estamos vendo na primeira máquina térmica ali, bem simples que eu mostrei, e em alguns outros exemplos, onde o volume diminuiu ou o volume simplesmente aumentou. Se o volume aumentar, nós chamamos isso de expansão isobárica, ou seja, vai ter trabalho aqui de expansão. Se diminuiu, como mostra aqui, seria uma contração isobárica. Como eu falei que o trabalho também deu uma contração, foi falado anteriormente naquela tabela. E aqui temos a relação da parte isobárica, onde faz a relação também do volume pela temperatura. Volume e temperatura aqui. Ok? Então a última é a transformação adiabática, que ocorre sem a troca de calor com o meio externo, ou seja, o calor é igual a zero. Então, se o calor é igual a zero, a energia interna é igual ao trabalho negativo. Vou até mostrar depois para vocês. No caso, isso aqui, nós excluímos este valor aqui, o calor, pois ele é igual a zero, e o trabalho passa para esse lado. Você consegue imaginar, excluiu aqui dá zero, e na equação a gente passa para cá, para esse lado. Então, o trabalho fica igual, ou menos trabalho é igual a energia interna. Então, só para vocês verem uma coisa, da relação da adiabática com a isotérmica. Vocês viram lá que tem uma curva, né, no gráfico. Essa curva da adiabática ela vai ser um pouco mais acentuada. Vai ser mais nesse modelo aqui, um pouco mais diferente da isotérmica. Beleza? Então, quando for fazer o ciclo térmico, vocês vão ver essas curvas num gráfico que eu vou mostrar para vocês cada uma quando for fazer o ciclo térmico do motor a gasolina. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, mandem mensagem, me procurem, eu vou mandar uma atividade para vocês mais tarde, para vocês irem treinando algumas coisas para pegarem alguns conceitos. Na próxima aula a gente já vai ver os ciclos térmicos e o funcionamento do motor a gasolina. E na última aula vamos ver o funcionamento de uma caldeira e os tipos de caldeira que existem no mercado, ok? Então até a próxima, fiquem com Deus.